Olá, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o texto bíblico do Salmo deste final de semana. O Salmo deste final de semana é o Salmo de número 130, texto bíblico que diz assim: Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Nós temos um texto que se encontra nesse período de Quaresma, entre os muitos salmos de romagem que nós lemos neste período do ano, textos que podem ser assim descritos como uma oração, uma súplica e ao mesmo tempo uma confiança em Deus. Especialmente o versículo 3 é de chamar bastante atenção. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da nossa condenação? Nesses momentos como o que estamos vivendo, muita gente fica se perguntando: por que eu estou sofrendo? Por que é que isso está acontecendo? O que eu fiz para merecer isso? É engraçado, interessante que ninguém, quando ganha um grande prêmio, ganha um grande presente, pergunta assim: mas por que eu? Por que não o meu vizinho? Nós costumamos contestar as coisas ruins que nos acontecem porque a gente internamente acha que só merece coisa boa. E da mesma forma não contestamos as coisas boas, porque achamos que as merecemos, todas elas. Mas a verdade é que nós merecemos condenação. Pelo nosso pecado, pelo nosso afastamento de Deus, nós merecemos condenação. Também um texto que faz lembrar este do Salmo 130, o versículo 3, é de Romanos 3, 19 a 27, que diz assim: Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isto a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Certamente você já pensou ou já ouviu alguém dizer que tem menos pecados, que não merece tanto castigo, mas diante de Deus é só o que merecemos, pois estamos sem Cristo, afastados dele. Segue o texto de Romanos: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E somente pela fé. Somos justificados diante de Deus por meio da fé. Isso quer dizer que Jesus Cristo assume o nosso pecado, paga pelo nosso pecado em nosso lugar e nos envia limpos, sem pecados, agora no caminho do céu. Quando Deus nos olha, Ele nos olha agora por meio de Cristo. Eu sempre faço uma comparação com as crianças do catecismo, falo assim, que nós sendo pecadores, Deus sendo perfeito, Ele nos olha, mas Ele nos olha meio míope. E olhando a gente meio míope, Ele não consegue nos ver direito. Quando Ele coloca os óculos na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele coloca os óculos de Cristo, Ele nos vê limpos, nos vê claramente. Ele nos vê agora sem pecado. Segue o texto de Romanos. É assim que Ele trata todos os que creem. Pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas.
Não interessa se você que está me ouvindo é homem ou mulher, se é preto, branco, se é do Brasil, se é fora do Brasil, qualquer que seja a cor, etnia, qualquer que seja a raça, onde você nasceu, se você tem dinheiro ou não, se você é muito pobre ou não, não é por isso que Deus nos olha. Deus não nos escolhe por estas características. Ele escolhe aqueles que creem em Cristo Jesus. Aliás, Ele até nos dá Cristo Jesus e a fé por meio do seu Espírito Santo. E é assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo que nos salva. Se você quer conferir na sua Bíblia, está lá, Romanos capítulo 3, versículos 19 a 24. A única diferença é que eu estou fazendo a leitura na Bíblia na linguagem de hoje, que é mais fácil, comunica melhor para nós. E quero terminar esse momento de reflexão na palavra de Deus com o versículo 7 do Salmo 130, 7 e 8. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel, ele não falha, ele promete, ele cumpre. E ele sempre está disposto a salvar. Se você está afastado de Deus, volte. Ele recebe você, ele quer você de volta. Esperamos todos os pastores que em algum momento muito breve todas as igrejas possam ser abertas de novo, livres de qualquer restrição sanitária. Vá a uma igreja, procure a presença de Deus, porque Ele está disposto a te salvar. O seu pecado não é grande demais. Jesus Cristo morreu por você, perdoou o seu pecado. Se você quiser falar, pode falar comigo mesmo que você não seja de Nova Venécia, a gente dá um jeito de te encaminhar para uma igreja mais próxima cristã, para que você receba essa orientação pessoalmente na palavra de Deus. E o versículo 8 termina dizendo: Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Nosso problema no Brasil e no mundo agora é a questão da preocupação da saúde, mas isso vai passar como tantas outras já passaram. Já foram muitas as epidemias, talvez não com tanta mídia como temos no atual momento da história, mas já tivemos muitos casos sérios de epidemia, como este é sério. Não estou minimizando, é sério, precisamos cuidar, mas ele vai passar. E com a graça de Deus, tomara que seja logo. Um mal que sem Cristo não passa é o pecado. E esse não nos mata apenas aqui. Ele nos condena ao inferno. Agora, pela fé em Cristo, temos a vida eterna. Creia no Salvador Jesus Cristo. Se quiser saber mais, entre em contato aqui pelos comentários que a gente vai conversando. Uma outra coisa que você pode fazer é inscrever-se aqui no canal para a gente poder fazer transmissões ao vivo assim que tiver pelo menos 1000 inscritos. Neste momento nós vamos orar. Senhor nosso Deus e misericordioso Pai, Tu prometeste salvar-te teu povo tantas vezes, porque este mesmo povo por muitas vezes foi arredio e se afastou de Ti. Nós também, talvez hoje estejamos afastados. Dá-nos a Tua salvação, guarda-nos, protege-nos e abençoa-nos para que a fé em Cristo ache morada em nosso coração e ao final, quando este mundo acabar ou quando chegar o nosso tempo final aqui, nós possamos entrar na vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família. Amém.